Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje, gente, eu vou trazer uma receitinha para vocês, uma decoração de um bolinho feito com ganache de chantilly. Nossa, é maravilhoso. Vamos lá passo a passo. Eu derreti 800 gramas de chocolate e agora estou acrescentando 200 ml de chantilly em temperatura ambiente. Aí vocês me perdoem pela posição, que eu não tô exatamente totalmente de frente para vocês, eu tô um pouco de lado. Vocês me perdoem, tá, gente? Aí não tem segredo, eu derreti meu chocolate fracionado branco, né, 800 gramas, e adicionei 200 ml de chantilly em temperatura ambiente. E agora eu tô misturando, tô encorpando, né, mistura bem. Aí vai ficar assim, ó. Não dá nem pra vocês verem o ponto direito, mas vai ficar desse jeito aí que eu tô mostrando. Próxima vez eu pretendo fazer melhor. Aí agora eu tô colorindo com um corante rosa seco. Aí parece no vídeo que ficou um rosa super berrante, né? Mas lembrando que é um chocolate, né? Então a cor ela fica diferente, mas conforme o chocolate ganache for secando, vocês vão ver que vai dar uma clareada e vai ficar bem parecido como se fosse uma cobertura de chantininho mesmo. Mas vem comigo no passo a passo aí que vocês vão ver. Aí tá a minha massa de chocolate, esse recheio é de brigadeiro de nozes. Aí vamos cobrindo aí com o nosso ganache de chantilly. Aí vocês perguntam, nossa Raquel, 800 gramas e 200 ml de chantilly. Gente, realmente foi isso que eu gastei nesse bolinho. E eu pensei que eu fosse gastar menos. Mas como foi a primeira vez e esse bolo seria um bolo de base, eu iria para um lugar distante, zona rural, porque é aniversário da minha irmã. Então eu queria dar toda a segurança para o transporte desse bolo. Então eu fiz uma espessura bem mais grossinha dessa cobertura, não fiz ela fininha não. Até mesmo que ela seria a única cobertura, entendeu? Não é como quando eu faço a blindagem com ganache, que eu faço mais fininha porque vai o chantininho, entendeu? Ou de repente vai a pasta americana. Essa foi a única cobertura. Então não tem como você também fazer muito fina, porque senão corre o risco de rachar. Aí no final do vídeo vocês vão ver o bolo partido e vocês vão ver a espessura. E detalhe, gente, é maravilhoso de comer, porque não é duro, tá? Não é uma cobertura muito dura, é uma cobertura que derrete na boca mesmo, é muito macio, uma cobertura muito saborosa de comer. É bem melhor do que o ganache puro, com creme de leite. Ficou bem melhor, mais sedoso. A única coisa que ficaria perfeito, gente, se eu tivesse um secador. Que aí vocês vão ver as dificuldades que eu vou ter para poder espatular, alisar, porque é um ganache de chantilly, então ele vai secando, vai endurecendo. O tempo aqui no Rio tá meio frio, então deu um pouquinho de trabalho. Deu um pouquinho de trabalho. Se tivesse um secador seria bem mais rápido, bem mais prático, mas foi a primeira vez que eu fiz e gostei. Eu gostei dessa cobertura. Vocês não vou mostrar no vídeo a pintura que eu fiz, mas vocês vão ver depois o bolo pintado. Eu pintei ele de rose gold e pegou super bem, ficou perfeito. Maravilhosa, uma cobertura bem cremosa, bem fácil de trabalhar. Só aconselho vocês ter um secador para poder ir passando na lateral para você ir amolecendo a cobertura, para você vir espatulando com mais fácil, para você vir espatulando bem mais fácil, para a espátula deslizar bem mais fácil. É importante você ter um secador, porque senão você tem que ficar toda hora derretendo, né, o ganache de chantilly para poder a cobertura deslizar. E isso está acrescentando mais cobertura ainda. Se você vier com o secador, só tá amolecimento tá na lateral, você vem com a espátula deslizando, vai fazendo o desenho que você quer.
Aí em cima eu não consegui deixar totalmente liso como eu queria, mas não vai mostrar muito não, entendeu? E como eu falei, esse foi um bolo para casa, um bolo para nossa família. Então fiz para minha irmã com todo carinho. E nisso eu aproveitei para poder testar, né, esse ganache de chantilly que também tá famoso também aí nas redes sociais. Eu achei bem interessante. E eu tô mostrando aqui para vocês o passo a passo. Tentei passar o meu pincel, ele não ficou legal, em cima ficou meio rústico, mas valeu a pena. Em cima ficou meio rústico. Ficou aceitável. Aí eu fiz o meu guindaste caseiro com um cano de pega-balão fininho. Também eu testei ele pela primeira vez, já que eu uso o outro que é mais grossinho, e ele sustentou bem meu bolo. Esse meu bolo de cima, ele vai ser de cobertura de chantininho mesmo. Eu não mostrei a blindagem é com ganache de chocolate mesmo. Eu não quis fazer o ganache de chantilly em cima, porque até então tinha acabado meu chocolate branco, então só tinha preto. Então eu blindei com chocolate preto e botei o chantininho mesmo. E foi bom que o bolo teve duas texturas. Embaixo teve o ganache de chantilly e em cima teve o ganache normal com chantilly. Todo mundo tá acostumado também a comer. Ficou maravilhoso. Como os bolos também seriam sabores diferentes, então ficou tudo perfeito. Tá? Aí coloquei, como tô falando, coloquei meu cano de pega-balão, né? E ficou legal. Ele sustentou bem o peso. Vocês vão ver que eu vou conseguir levantar e maravilhosa essa invenção. Que Deus abençoe grandemente essa pessoa que trouxe, que Deus iluminou para ter essa ideia para a gente poder levantar o bolo com facilidade e colocar em cima de um outro bolo, né? Sobrepor um outro bolo, né? E foi maravilhoso. Não quero outra coisa, não sei usar esse guindaste caseiro para bolo, né? E aí vamos alisando o nosso bolinho de chantininho, né? Eu tô usando essa espátula aí que vocês costumam ver usar, que ela não tem numeração. Aí eu coloquei mais um pouquinho de chantilly na lateral, porque a quantidade que coloquei foi pouca, então não tava mostrando o fundo. Aí eu já acelerei o vídeo. Aí eu coloquei o bolo dentro de uma caixa para poder aproveitar, né, o glitter que for caindo. É bem legal essa ideia para poder aproveitar. O glitter que eu usei foi o rosé, tá? Eu usei esse glitter rosé para combinar com o bolo de baixo. E ficou uma combinação de cor muito bacana. Aí vocês repararem bem, em cima onde eu coloquei o pincel, ficou meio rústico. Poderia ficar um acabamento melhor? Poderia. Se eu tivesse um secador, ficaria perfeito. Mas eu já estava cansada de toda hora de derreter o chantilly, o ganache de chantilly, né? E então, vai ficar rústico assim mesmo, é para casa. E já estava em cima dela, estava super atrasada já. Foi uma correria esse dia. Mas o importante é que minha irmã amou o bolo. Nossa, ela ficou encantada. E em relação ao tamanho desse bolo, gente, o bolo de baixo, ele é 20 centímetros de diâmetro por 12 de altura. E o de cima ficou 15 centímetros por 15 de altura. Olha, eu não comercializo esse tamanho de bolo. Eu acho eles muito pequenos, dão muito trabalho para fazer. São bolos pequenos. Até para sobrepor dá um pouquinho de trabalho, porque são bolos quase do mesmo tamanho. É chatinho você achar exatamente o diâmetro certinho para poder colocar no meio, entendeu? Dá um pouquinho de dor de cabeça. Então não gosto de trabalhar com esse tamanho não, para bolo de 2 andares não. Geralmente eu não recebo encomenda com esse tamanho não. São tamanhos maiores, geralmente é 25 embaixo, com 15 em cima, por aí. Mas como era para casa,
E eu sempre tive curiosidade de fazer um bolo todo verdadeiro desse tamanho, então aproveitei tudo, aproveitei receita nova, aproveitei a curiosidade de fazer o diâmetro que eu queria e aproveitei que era o aniversário da minha irmã e assim fiz para ela com todo carinho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu joinha aqui, comenta, tá bom? Sua opinião é muito importante para mim. Obrigado por todos os comentários positivos. E também agradeço também os comentários negativos que me ajudam a crescer e é importante, tá? Lembrando que eu tô compartilhando com vocês um pouco que eu sei, não sei de tudo, mas eu tô aqui para ajudar. Espero muito estar ajudando vocês. Aí eu tô introduzindo, né, o cano pega balão do meu bolo e é super prático, né? Aí eu vi que ficou um pouco grande, tentei puxar um pouco com a tesoura, não consegui. Aí eu puxei mais, cortei o excesso e vou enfiar o resto para dentro. E o bolo ficou super seguro. Meu esposo e eu levamos a estrada de chão, né, que percorremos um bom pedaço no caminho, e eu super preocupada de como é que o bolo ia chegar, porque até então de baixo eu sabia que ele estava bem seguro, mas o de cima era de chantininho. Mas graças a Deus ele chegou perfeito e ela amou o bolo. E deu pra ver assim a alegria, a satisfação no olhar dela. E foi maravilhoso. A gente em família, tudo muito simples, só tinham 9 adultos e 2 crianças. Mas o importante é a gente estar todo mundo junto e ela teve o bolinho dos sonhos dela. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijão no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. Vou deixar vocês com água na boca na hora que a gente cortamos um bolo. Isso aí é aniversariante cortando um bolo dela. Tá bom? Aí vocês vão ver como é que é o meu bolo por dentro. Esse recheio foi ninho com geleia de morango. E esse aí, o de baixo, você viu a espessura do ganache chantilly, como ficou. E por dentro, como é que ficou meu bolinho.